E hoje eu vou trazer aqui para vocês esse modelo de microfone que está se tornando aí o queridinho da galera que gosta de fazer streaming, podcasts e afins, principalmente por conta do custo-benefício que ele apresenta para gente, que é o Fifine A6V. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir esse microfonezinho aqui da Fifine, que é o modelo A6V, tá? Como eu falei, alguns youtubers, podcasters, streamings estão curtindo bastante esse microfone aqui. A gente vai testar hoje aqui para poder ver se ele realmente tem uma boa qualidade, mas aparentemente, por conta do custo-benefício que ele traz pra gente, ele acaba sendo um excelente microfone, tá? Mas a gente vai conferir nesse vídeo. Primeiro a gente vai fazer um unboxing para ver o que acompanha aqui, quais são os acessórios e tudo mais. Depois a gente vai testar ele e depois a gente vai fazer um confronto direto entre esse Fifine aqui e o meu HyperX Quadcast S, já que aparentemente o Fifine pegou alguma inspiração aqui nesse microfone que eu estou utilizando, tá? Então vamos lá conferir a caixa dele primeiro, ó. Essa aqui é a caixa do Fifine. Aqui você tem algumas informações. Aqui atrás você tem outras informações. Aparentemente ele vem com um tripézinho, a gente vai conferir isso agora. Então vamos lá fazer aqui o unboxing. Ó, é só abrir aqui, levantou, aí você já tem umas papeladas aqui que a Fifine manda, manualzinho, aí você tem essa primeira camada de espuma para proteger, e aí ó, você tem ele aqui dentro já da caixa, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês. Ó, aqui você vai ter de cara o cabo dele, que é USB padrão numa ponta e USB tipo C na outra, para que você possa conectar no microfone e também conectar no seu computador ou no seu gravador, tá? Normalmente esse tipo de microfone é utilizado acoplado a um computador ou a um notebook, como eu estou fazendo exatamente agora com esse microfone que eu estou utilizando aqui, que é o HyperX Quadcast S, tá? Inclusive eu já fiz vídeo também sobre ele. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para que você possa conferir. Continuando o nosso unboxing, deixa eu fazer a retirada aqui do microfone propriamente, ó. É desse jeitão aqui que ele é. Olha, ele já vem aqui com esse adaptadorzinho, ó, para você rosquear ele num tripé ou então num braço mecânico articulado, para que você possa direcionar ele da melhor maneira possível para a sua boca. Você já tem aqui já, ó, um pop filter, já com um sorrisinho aqui e tudo. Para que serve isso? Para evitar os sons de P's e B's, tá? Quando você fala P e B, normalmente dá uma explosão, um sonzinho que fica pá, pá, pá. E esse pop filter aí acaba filtrando esses sons, tá? Então é para isso que o pop filter serve. Aqui no meu HyperX Quadcast S, o pop filter já está embutido dentro dele. Aparentemente esse aqui não tem um pop filter embutido, ele tem que ter esse pop filter externo, tá? Mas é estiloso. Uma das primeiras coisas que eu consigo perceber já segurando ele desse jeito aqui é que ele é bem levinho, tá? Eu achei ele bem leve, bem mais leve aqui do que o meu microfone. Bem bacana, legal, mas vamos continuar vendo o que a caixa nos traz, ó. E aí você vai ter essa basezinha aqui, que é o tripézinho que você vai poder utilizar, tá? Como eu falei, você pode utilizar esse microfone da Fifine tanto nesse tripézinho aqui. Aí esse tripézinho sim, ele é bem pesadinho mesmo, ó, bacana. Ele é todo em metal, bem pesado. Você pode simplesmente rosquear esse tripézinho aqui, ó, e aí você passa a ter ele nesse esquema. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, ó. Aí fez uma regulagem meia boca, né? Vou fazer um ajuste melhor aqui, mas você já poderia começar a utilizar ele desse jeitão, ó. Já deixei ele aqui, já está apontado para mim e já seria o suficiente para você começar a fazer aí a sua captura de áudio. Além do pop filter que vem aqui na frente, você tem já o microfone preso nesse shock mount aqui, tá? Isso aqui é para evitar que haja oscilações e que essas oscilações interfiram na captura do seu áudio quando você está gravando. Então isso aqui acaba quebrando um galho danado. Aqui embaixo, ó, você tem o seletor de ganho do microfone, então você pode colocar mais ou menos, de acordo aí com o que você gostaria de capturar. Lembrando sempre que
o ideal é que você mantenha o mínimo de ganho possível dentro do que você está fazendo para que posteriormente você possa manipular esse áudio, tá? Se você colocar um ganho muito grande na sua captura de áudio, você pode acabar pegando ruídos que você não gostaria, então são escolhas que a gente faz, depende da ocasião, cada caso é um caso, mas de modo geral você deve utilizar, pelo menos eu utilizo aqui, no menor ganho possível, tá? E depois eu acabo mexendo no áudio dele para que o som, o áudio que vocês estão ouvindo agora fique equilibrado, beleza? Você tem também uma funçãozinha interessante aqui no microfone da Fifine, que é esse botãozinho aqui em cima, ó, que você aperta, ele é touch, para que você possa mutar o microfone. Então, de repente, estou falando aqui com vocês, ó, a luz está acesa aqui do meu microfone. Esse aqui também tem esse mesmo seletorzinho aqui para mutar, ó. Se eu mutar ele aqui agora, vocês param de me ouvir, simplesmente, tá? E a mesma coisa acontece com esse microfone, você tem essa opção de mutar o microfone e ele apaga exatamente como acontece aqui com o HyperX Quadcast S, tá? Ele tem aqui uma entradinha USB tipo C, para que você possa conectar esse cabinho aqui, então a ponta USB tipo C vai aqui e a ponta USB padrão vai no seu notebook ou no seu computador. Uma outra característica interessante desse microfonezinho aqui é que ele é unidirecional. O que isso significa? Significa que ele vai capturar o áudio que vem pela frente. Então, o áudio que vem aqui pela frente dele é capturado e ele tende a rejeitar o áudio que vem por trás ou pelas laterais. Esse aqui também trabalha dessa mesma maneira, mas esse aqui tem um seletorzinho onde você pode colocar ele omnidirecional, que seria exatamente o oposto, aí ele captura áudio de todas as direções, direcional, como eu estou fazendo aqui agora, que é o cardioide, você pode direcionar ele exatamente para onde você está capturando o áudio e ele tem outras possibilidades aí de ajustes. Como eu falei, eu já mostrei tudo isso no vídeo que eu fiz sobre o HyperX Quadcast S, tá? Esse aqui eu vou ligar ele agora para a gente ver como é que é o visual dele depois de ligado. Prontinho, já conectei o Fifine aqui no meu notebook e olha como é que ele fica bonitão também, ó. Ele é bem estiloso, como acontece aqui com o HyperX Quadcast, ó. Bem bonitão, bem legal, as cores ficam aqui oscilando, bem bacana mesmo, ó. Você tem aqui a possibilidade de mutar, tá vendo? Quando você aciona aqui o botão de mute, ele apaga, indicando que ele está mutado, tá? Isso aqui é para você não se confundir eventualmente e achar que ele está gravando quando na verdade ele não está gravando. Ele é bem bonito, mas agora a gente vai começar a fazer o teste com esse microfone e ver como é que é a qualidade do áudio que ele entrega pra gente, tá? Como eu falei para vocês, até o presente momento a gente está conversando aqui com o HyperX Quadcast S, tá? E agora a gente vai começar a fazer o teste aqui com o Fifine para ver como é que ele consegue capturar aí o meu áudio. Tem também um ruído aqui dentro do meu estúdio, que é o ar-condicionado que está ligado. Não sei se vocês estão percebendo aí o ruído de fundo, mas está capturando alguma coisinha assim, tá? O ar-condicionado está bem aqui, é aquele ar-condicionado que é móvel, você não tem ele na parede, não é split nem nada, não consigo colocar ar-condicionado aqui split no meu escritório, no meu estúdio, então eu utilizo aqui o ar-condicionado portátil e faz um barulho bem grande, mas vocês devem estar percebendo um ruído de fundo bem suave, quase nada. Vamos ver aqui como é que o Fifine reage a essa questão. E agora eu já estou utilizando aqui o microfone da Fifine, que é o modelo A6V, tá? Ouçam aí como é que a minha voz está saindo, o que vocês estão achando em relação ao áudio anterior, que só tinha sido feito com o HyperX, o que vocês estão achando com relação a esse microfonezinho aqui. Como é que tá o ruído de fundo que eu falei para vocês, que é o ar-condicionado que está aqui no meu estúdio, tá? Me falem aqui, comentem aqui embaixo para mim, para eu poder saber. Eu só vou saber disso depois que eu tiver feito a edição, para entender se o áudio ficou melhor, se ficou no mesmo nível, se ficou pior. Só depois é que eu vou saber sobre isso, tá? A princípio aqui, olhando no gráfico, aparentemente está funcionando tudo normalmente, tá? Tentei regular aqui da melhor maneira possível o ganho dele para ficar equivalente ao ganho aqui do HyperX, mas mesmo assim pode haver alguma pequena diferença aí, porque são sistemas diferentes, então eu já estou habituado aqui com o meu HyperX
diferente aqui do Fifine, que eu tô lidando com ele pela primeira vez, tá? Então pode ser que tenha aí um ganho um pouco mais alto do que eu gostaria, mas é coisa suave que depois eu vou tentar ajustar durante a edição para manter os dois mais ou menos aí no mesmo nível. Num primeiro momento, a principal diferença que eu tenho aqui em relação ao meu HyperX, primeiro é o tamanho. Esse aqui é bem mais compacto, como eu falei, ele é bem mais leve também, e também com relação aí aos pontos dele não te permitir ter outras possibilidades de captura de áudio, tá? Aqui o HyperX consegue trazer para mim essas possibilidades que eu já falei para você. Ele pode ficar omnidirecional, pode ser cardioide, pode ser estéreo, então ele tem algumas possibilidades que você pode ir virando ali na chavinha atrás dele para você ter aí a captura do áudio do jeito que você gostaria, tá? Esse aqui ele é unidirecional e somente unidirecional, tá? Então, a princípio, se eu falar por aqui por trás dele, aparentemente ele não vai conseguir capturar o áudio, ou não deveria conseguir capturar o áudio de uma maneira adequada. Falando assim bem de frente para ele, é que deveria ser o ponto máximo de captura de áudio desse microfone. Mas deixa eu virar ele de costas. Ó, vou tentar falar por aqui por trás. Olhando aqui no gráfico, aparentemente ele está conseguindo capturar ainda o áudio, mas eu acho que já está um pouco mais baixo aí para vocês, tá? Mas virando assim de frente, o gráfico já mostra que ele consegue capturar de maneira bem mais acentuada, tá? E vendo aqui o som de fundo, parece que ele está mantendo mais ou menos o som de fundo, que é o ruído do ar-condicionado, no mesmo nível aqui do HyperX. Eu deixei ele até desligado justamente para que vocês não tenham a impressão de que de repente o áudio pudesse estar vindo diretamente aqui do HyperX, tá? Ele está apagado justamente para deixar aqui esse em destaque, que é o que a gente está utilizando nesse momento. Como eu falei, aparentemente parece que ele está mantendo pelo menos o mesmo nível de ganho em relação ao que eu selecionei aqui. Parece que ele está conseguindo capturar do mesmo jeito o ruído que o HyperX consegue capturar também, com a mesma intensidade, o que do meu ponto de vista é um ponto positivo, já que o ar-condicionado aqui não é silencioso, tá? Ele faz mais ou menos aí por volta dos seus 55 decibéis aí aproximadamente. Eu estou ouvindo perfeitamente o ar-condicionado aqui do meu lado, vocês devem estar ouvindo só um som de fundo aí, um ruído de fundo bem mais suave, tá? Então espero que ele esteja conseguindo fazer esse trabalho aí de maneira eficiente. Como eu falei, eu só vou saber disso depois que eu fizer a edição, tá? Então, o que vocês estão achando? Como eu falei, comenta aqui embaixo para mim. Mas por R$250, eu acho que ele deve ter um áudio bem interessante, uma captura de áudio bem interessante, tá? Eu vou mudar aqui novamente para o microfone HyperX para que vocês possam novamente fazer aí esse confronto de um para o outro. Prontinho, voltamos aqui com o HyperX Quadcast S. Façam novamente o confronto entre o HyperX e aqui o Fifine A6V, tá? Olhando mais uma vez aqui para o gráfico, aparentemente eles estão com o mesmo ganho, fazendo exatamente a captura do mesmo jeito, tá? Mas é vocês que vão me informar aqui nos comentários. Vale lembrar também que eu vou dar exatamente o mesmo tratamento de áudio que eu dei para um, eu vou dar para o outro também. Dessa vez eu estou deixando aqui o Fifine desligado para que vocês possam ver que a captura está sendo efetuada diretamente aqui pelo HyperX Quadcast S, beleza? Então o jogo vai ficar equilibrado aí para os dois microfones, tá? Me respondam aqui embaixo qual que vocês curtiram mais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!